Fala concurseiro, fala concurseira. Na semana passada a gente foi surpreendido com um edital importantíssimo para a segurança pública. Foi publicado o edital do Departamento Penitenciário Federal, do DEPEN. Galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira, estou aqui com você que acompanha o meu canal para estudarmos legislação para o concurso do DEPEN. Qual o tema da nossa aula de hoje? Disposições introdutórias do Decreto Federal número 6049 de 2007. É isso que a gente vai estudar aqui nesse vídeo de hoje. Gostaria de adiantar para você, eu vou demonstrá-lo que o conteúdo legislação ele é de suma importância para a sua aprovação nesse concurso do DEPEN. E o Decreto 6049 é uma das normas mais importantes para esse concurso. Gostaria de adiantar para você que o material que eu utilizo nessa aula de hoje, ele se encontra aí no link da descrição do vídeo. Basta que você clique no link da descrição do vídeo, baixe o material para você acompanhar ou estudar posteriormente. Galera, gostaria de pedir uma força para você. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E gostaria de pedir que, se você gostar do vídeo, clique aí em gostei, porque isso me ajuda demais aí com relação ao meu canal no YouTube. Beleza? Então vamos iniciar essa aula de hoje. Legislação para o DEPEN, conteúdo Decreto 6049 de 2007. Mais uma vez, eu sou o professor Vinícius Ferreira. Se você tiver Instagram, vá lá no meu Instagram, me siga lá, professor Vinícius Ferreira. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo dessa aula, manda um e-mail para mim que eu estou à disposição para saná-lo. Caso você queira, você pode também mandar aí nos comentários do vídeo. Galera, a prova objetiva do DEPEN ela ficou dividida da seguinte forma. A gente tem os conhecimentos básicos que terão 30 itens. Cada item vai valer 0,75. Você pode atingir a nota de 22,5 pontos com os conhecimentos básicos. A gente tem os conhecimentos específicos, que são 50 itens. Cada item vale 0,75. Você pode atingir 37,5 pontos com os conhecimentos específicos. E temos os conhecimentos complementares, que terão 40 itens. Cada item vai valer 1,5 ponto, 1,5 ponto. Você pode atingir aí até 60 pontos com os conhecimentos complementares. Então, o conhecimento complementar, ele tem peso dobrado, ele tem peso 2. Então, é um assunto muito importante para a sua prova. O total da prova objetiva é 120 pontos. O conteúdo desta aula se encontra inserido nos conhecimentos complementares. Então, o Decreto 6049 de 2007, ele está aqui, ó. Como eu disse para vocês, é um assunto muito importante para o seu concurso. Beleza? Sobre o que estabelece esse Decreto 6049 de 2007. Galera, esse decreto ele é o Regulamento Penitenciário Federal. Ele foi editado com essa finalidade: aprovar o Regulamento Penitenciário Federal. O que a gente encontra nesse Regulamento Penitenciário Federal? A gente vai encontrar regras aplicáveis aos presos, como, por exemplo, regras correspondentes à inclusão das pessoas presas, sejam presos condenados ou provisórios, as faltas disciplinares, as penalidades, tudo isso a gente encontra nesse Regulamento Penitenciário Federal. A gente encontra informações referentes ao Sistema Penitenciário Federal, a gente encontra informações referentes aos estabelecimentos penitenciários federais, a gente encontra informações referentes ao Departamento Penitenciário Federal, que é o DEPEN, o concurso que a gente vai estudar. Então, tudo isso está inserido no Decreto 6049 de 2007. É um assunto muito importante para a sua prova. Galera, é muito importante quando você estuda legislação que você fique atento à hierarquia das normas. A gente tem aí no topo da hierarquia das normas as normas constitucionais. A gente tem abaixo as normas supralegais, que são aí os tratados internacionais que não são aprovados com quórum de emenda constitucional. Tratados internacionais sobre direitos humanos. A gente tem as normas infraconstitucionais e temos as normas infralegais. É aqui que está inserido a norma que a gente está estudando.
o decreto 6049 de 2007. É aqui que esse decreto está inserido. Então, observe a quantidade de normas que devem ser respeitadas por esse decreto. Ele tem que respeitar as disposições constitucionais correspondentes às pessoas presas, ele tem que aceitar as normas supralegais, respeitar as normas supralegais, tem que respeitar as normas infraconstitucionais, a exemplo da LEP, da Lei de Execuções Penais. Beleza? Então, a norma objeto de nosso estudo é um decreto que é uma norma infralegal. O sistema penitenciário federal ele é constituído pelos estabelecimentos penais federais, subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Então, o sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Galera, quando a gente fala de estabelecimento penal federal, a gente está falando dos presídios federais ou das unidades prisionais federais, fica a seu critério. Como, por exemplo, a que a gente tem lá em Mossoró, a que a gente tem lá em Cascavel, a que a gente tem aqui no Distrito Federal, beleza? Então, os presídios federais, eles estão subordinados ao DEPEN. E o DEPEN, ele está subordinado ao Ministério da Justiça. É importante que você conheça parte da estrutura administrativa da Administração Pública Federal para você poder se situar. A gente tem no topo aí a Presidência da República, abaixo a gente tem o Ministério da Justiça, abaixo do Ministério da Justiça a gente tem o DEPEN e abaixo do DEPEN a gente tem os estabelecimentos penais federais. Mais uma vez, estabelecimento penal federal são os presídios federais. Beleza? É importante que você conheça essa estrutura administrativa para você se situar no seu estudo. Compete ao DEPEN, é uma competência do DEPEN, no exercício da atribuição que lhe confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 7210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Galera, a Lei de Execução Penal é primordial para o seu concurso. Está na hora de você cair para dentro da Lei de Execuções Penais. Então, compete ao DEPEN a supervisão, a coordenação e a administração dos estabelecimentos penais federais. Em resumo, compete ao DEPEN supervisionar, coordenar e administrar os presídios ou as penitenciárias federais. Beleza? Essa é uma competência do DEPEN expressamente prevista no Decreto 6049 de 2007. Como a gente falou do artigo 72 da Lei de Execução Penal, é importante que a gente faça esse gancho, que a gente vá lá na Lei de Execuções Penais e analise essas competências do DEPEN. Vamos lá. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais, periodicamente, então é uma inspeção e fiscalização habitual, assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. Galera, você pode entender essa assistência técnica aqui, ó, como se fosse um auxílio que o DEPEN dá para as unidades federais, estaduais e distrital. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das Vagas Existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. E a sétima atribuição do DEPEN: acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não,
mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Então, essas são as atribuições do DEPEN previstas no artigo 72. Ainda tem mais. Então, incumbem também ao departamento a coordenação, a supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Essa atribuição a gente já conhece. O DEPEN coordena, supervisiona e administra as penitenciárias federais. E o parágrafo 2º do artigo 72 diz: os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstos no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizadas para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 dessa lei, avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Beleza? Então, galera, feito esse gancho com a lei de execuções penais, isso é muito importante. Está estudando uma norma, galera, está estudando uma legislação, se ela fizer referência a outra norma que se encontra no conteúdo programático do seu concurso, sempre vá lá dar uma olhada, sempre faça esse estudo conjunto. Finalidade dos estabelecimentos penais federais: promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados. Muito importante, galera, muito importante que você saiba que são presos provisórios ou presos condenados. O que é um preso provisório? Preso provisório é aquele que ainda não foi definitivamente condenado e cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Beleza? Então, galera, as disposições do Decreto 6049 de 2007, elas se aplicam aos presos provisórios e aos presos condenados. Muito cuidado com isso aí. Se cai uma questão da sua prova que diga somente condenados, somente provisórios, você vai marcar que os itens estão incorretos. Beleza? Muita atenção. E eu já vi questões dessa natureza em concursos para o sistema prisional estadual. Preste bastante atenção. Algumas perguntas que tem que estar na alça de mira para você. Você tem que estar afiado na resposta. Os estabelecimentos penais federais abrigarão presos sujeitos ao RDD, que é o regime disciplinar diferenciado? A resposta é positiva. Sim, os estabelecimentos penais federais abrigarão sim presos sujeitos ao RDD. Os presos condenados manterão contato com os presos provisórios? Não. A resposta é negativa. Preso condenado não mantém contato com o preso provisório. Os presos condenados serão alojados em alas conjuntas com os presos provisórios? Não, não serão. Como eles não manterão contato, eles serão alojados em alas distintas, em alas separadas. Muito cuidado com isso aí. A gente tem a resposta desses dispositivos no artigo 4º e no artigo 5º do Decreto 6049. Então, os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto no artigo 1º da Lei 10.792 de 2003. O artigo 5º diz: os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Galera, falou-se em regime disciplinar diferenciado, falou em RDD. O que é isso? Muito importante que você saiba fazer essa distinção. A gente tem um regime disciplinar ordinário, é o regime disciplinar comum. Esse regime disciplinar ele é aplicado aos presos em geral. Todos aqueles que estão presos, sejam eles condenados ou provisórios, eles estão sujeitos a um regime disciplinar. O regime disciplinar diferenciado ele é aplicado aos presos nos casos previstos em lei ou regulamento, a exemplo de falta disciplinar de natureza grave pela prática de crime doloso que ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas.
Galera, regime disciplinar diferenciado é um regime diferente do regime ordinário. Aqui a gente tem um regime mais severo. Galera, aqui a gente tem restrição da liberdade. Com certeza, as pessoas estão presas. No regime disciplinar diferenciado, a gente tem uma restrição da liberdade mais intensa. Mais intenso. O cara está ainda mais privado da sua liberdade. Ele vai ficar em uma cela isolada. E isso é muito importante para a sua prova. Saiba fazer essa diferenciação. É muito importante que você saiba essa diferença. Regime disciplinar ordinário aplicado aos presos em geral, eles estão com a liberdade restringida. Regime disciplinar diferenciado, ela é aplicada aos presos nos casos previstos em lei. Um exemplo disso é no caso do preso praticar um crime doloso que ocasione subversão da ordem ou da disciplina interna do estabelecimento penal federal. Aqui a gente tem uma restrição da liberdade mais intensa, beleza? Então aqui ele tem restrição de visita, ele tem restrição de banho de sol, tudo isso está relacionado a esse regime disciplinar diferenciado. O estabelecimento penal federal ele tem as seguintes características: destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado. Então, as penitenciárias federais aí, elas são destinadas a presos provisórios e condenados, já disse para vocês isso aí, em regime fechado. Eles têm capacidade para até 208 presos, muito cuidado com esse limite aí, de pessoas que ficaram presas no estabelecimento penal federal. Ela tem a segurança externa e guaritas de responsabilidade dos agentes penitenciários federais. Esse cargo ele não mais existe, atualmente é policial penal. Essa nomenclatura ela está em desuso, não temos mais agentes penitenciários, mas sim policiais penais. A segurança interna que preserva os direitos do preso à ordem e à disciplina. Acomodação do preso em cela individual e existência de locais de trabalho, de atividades socioeducativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e de visitas, dentro das possibilidades do estabelecimento penal. Galera, a ideia por detrás disso aqui é a ressocialização, beleza? A ressocialização dos presos que se encontram aí nos estabelecimentos penais federais. Mais uma vez eu ressalto para você que os agentes penitenciários federais foram transformados em policiais penais. Tivemos alteração no artigo 144 da Constituição Federal. Galera, feita essa breve introdução sobre o Decreto 6049 de 2007, agora vamos resolver algumas questões para que a gente aplique o conhecimento que a gente adquiriu. Então, capacidade para até 308 presos é uma das características do estabelecimento penal federal? Galera, essa primeira questão, como a gente sabe, o item está errado. A capacidade apresentada pela questão está incorreta. A capacidade é 208 presos. Mais uma vez eu reitero, cuidado com esse limite. É a cara da Sebrasp cobrar uma questão colocando um número incorreto. Então, resolução da primeira questão, estabelecimento penal federal tem as seguintes características: capacidade para até 208 presos. A gente estudou aí as características dos estabelecimentos penais federais. Vamos para a nossa segunda questão. O sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais, estaduais e distrital, subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Galera, essa questão ela está errada, ela está incorreta. O sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais. Os estabelecimentos penais estaduais e distrital, eles constituem o sistema penitenciário estadual e distrital, respectivamente. Beleza? Então, ao inserir os sistemas estaduais e distrital, o item se tornou errado. Observe a resolução da questão 2. O sistema penitenciário federal
é constituída pelos estabelecimentos penais federais, subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. A gente já viu essa hierarquia. A gente tem no topo a Presidência da República, abaixo a gente tem o Ministério da Justiça, abaixo a gente tem o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, e abaixo dele a gente tem os estabelecimentos penais federais. Beleza? Então, resolução da questão 2, gabarito errado. Vamos para a nossa terceira questão. Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios. Entretanto, serão alojados em alas conjuntas. Esse item também está errado. E o erro da questão está na parte final. Muito cuidado, em questões do Sebrasp é muito comum esse formato de questão. Questão que começa certa, aí eles colocam uma conjunção e apresentam uma parte equivocada da questão. É um formato bem tradicional do Sebrasp. Tome cuidado, os presos condenados não manterão contato com presos provisórios, os presos condenados serão alojados em alas separadas dos presos provisórios. Então, mais uma vez, os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios, os presos condenados serão alojados em alas separadas dos presos provisórios. Essa é a resolução da questão 3, que também está errada. Segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula de hoje. Os 3 itens estão errados, os 3 itens estão equivocados. Eu gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui comigo acompanhando esse vídeo. Meu muito obrigado. Rumo ao Departamento Penitenciário, você será policial penal federal. Você tem que acreditar e lutar. Então acredite e lute por isso, beleza? Então mais uma vez, galera, estou muito agradecido por você ter acompanhado esse vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no meu canal, que se você gostar do vídeo, clica aí em gostei, que isso fortalece o meu canal, me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Desejo para você uma excelente sorte nesse concurso do DEPEN. Forte abraço, vou postar mais vídeos sobre esse conteúdo. A gente se vê em breve. Tamo junto!